Há mais de 2 anos, publicamos um vídeo dedicado às ferrovias ucranianas e aos seus ferroviários. Em meio aos desafios dos esforços militares e trabalhando sob condições de batalha, eles realizaram reparos constantes na infraestrutura danificada, facilitaram a evacuação de vários milhões de pessoas e garantiram o transporte de bens e equipamentos essenciais. Além desses papéis fundamentais, eles assumiram uma nova responsabilidade, transportando grãos e outras commodities agrícolas vitais para o mercado mundial. Essa tarefa foi, e continua sendo, uma questão de vida ou morte, tanto para o abastecimento global de alimentos, quanto para a economia da Ucrânia. Especialmente considerando que a Rússia capturou ou isolou vários portos-chave do Mar Negro. É fundamental entender que a Ucrânia é um dos principais exportadores agrícolas do mundo. É o maior exportador de óleo de girassol, o terceiro maior exportador de cevada, o quarto maior de milho e o quinto maior de trigo. Em 2021, a Ucrânia exportou cereais no valor de quase 12 bilhões de dólares, com mais de 65% de suas exportações de trigo destinadas a países em desenvolvimento. Países em condições normais. A Ucrânia exporta de 5 a 7 milhões de toneladas de grãos por mês para destinos como China, Espanha, Turquia, Itália, Países Baixos, Egito, Bangladesh, Israel, Portugal, Índia, Líbia, Quênia e Indonésia. Antes da guerra, a média de 5 anos das exportações de grãos e oleaginosas era de 63 milhões de toneladas por ano. No entanto, a invasão russa causou interrupções imediatas e desafios críticos para a cadeia logística de suprimentos. 4 portos marítimos de águas profundas, Kherson, Skadovsk, Berdiansk e Mariupol, foram ocupados, enquanto outros 6 cessaram as operações devido a ameaças militares. Estes incluem Belgorod, Dnistrovsk, Odessa, Mykolaiv, Chornomorsk, assim como Ovia e Pivdeni. No final de abril de 2022, as exportações de grãos da Ucrânia praticamente chegaram a uma paralisação total, devido ao transporte marítimo ter sido severamente interrompido por um bloqueio naval, ataques frequentes e minas espalhadas pelas rotas comerciais. Além disso, a navegação no rio Dnipro foi efetivamente interrompida devido aos riscos contínuos. Além disso, a Rússia atacou portos ucranianos ao longo do rio Danúbio, como Raini e Ismail, que ficam próximos ao Mar Negro. Esses portos se tornaram essenciais para a Ucrânia exportar grãos para a Europa como rotas alternativas aos portos do Mar Negro bloqueados. Reconhecendo o papel vital da Ucrânia no abastecimento alimentar global, o transporte de commodities essenciais precisou ser garantido por meio de esforços diplomáticos. Em julho de 2022, um avanço foi alcançado com a Iniciativa de Grãos do Mar Negro, um acordo negociado pela Rússia, Ucrânia e a ONU, sediado pela Turquia. Esse acordo permitiu a exportação de alimentos e fertilizantes dos principais portos ucranianos de Odessa, Chornomorsk e Pivdani. Para garantir uma passagem segura, embarcações ucranianas guiavam navios cargueiros por águas internacionais, evitando áreas minadas. Os navios, então, seguiam para Istambul, onde um comitê conjunto de inspeção, incluindo representantes russos, turcos, ucranianos e da ONU, verificava sua carga. Essas inspeções respondiam às alegações russas de que o bloqueio visava impedir o contrabando de armas por embarcações comerciais. Sob esse acordo, os navios navegavam por um corredor de 574 quilômetros até o Estreito de Bósforo. Em julho de 2023, no entanto, a Rússia suspendeu esse chamado Acordo de Grãos, anunciando que trataria qualquer embarcação com destino aos portos ucranianos como uma potencial ameaça militar. Apesar disso, durante o ano de duração da iniciativa, mais de 1.000 navios transportando grãos e outros bens essenciais percorreram essa rota. Após a suspensão do acordo, as exportações caíram drasticamente e os preços globais dos alimentos começaram a subir. Em resposta, a Ucrânia introduziu um corredor de exportação temporário em agosto de 2023, tomando uma ação unilateral para manter suas rotas comerciais abertas.
Esse corredor acompanha a costa oeste do Mar Negro, uma rota mais segura devido às águas rasas, que restringem a atividade de submarinos russos. Crucialmente, a rota passa pelas águas territoriais dos membros da OTAN, Romênia e Bulgária, oferecendo segurança adicional. Desde a sua implementação, 2.379 navios utilizaram o corredor, exportando produtos ucranianos para 46 países. As exportações agrícolas dominam esses embarques, representando 43,5 milhões de toneladas, enquanto outras 21 milhões de toneladas de cargas, incluindo ferro e aço, também foram transportadas. O acordo de grãos, que começou em julho de 2022, não foi o primeiro esforço para garantir as exportações agrícolas da Ucrânia. Em maio de 2022, apenas 3 meses após o início da invasão russa, as ferrovias já haviam se mobilizado para fornecer uma solução imediata para o transporte de mercadorias vitais, com as rotas marítimas bloqueadas ou severamente prejudicadas. As ferrovias se tornaram uma tábua de salvação, garantindo o transporte de grãos, ferro, minério, aço e outros produtos até as fronteiras ocidentais da Ucrânia. Simultaneamente, elas facilitaram a importação de suprimentos essenciais, como combustível, ajuda militar e assistência humanitária. Reconhecendo a urgência da situação, a UE e seus parceiros estabeleceram as chamadas Rotas de Solidariedade. Essa iniciativa tinha como objetivo apoiar as necessidades de exportação e importação da Ucrânia, utilizando rotas de transporte alternativas, incluindo hidrovias interiores, ferrovias e rodovias. As rotas de solidariedade foram uma colaboração sem precedentes entre os Estados-membros da UE, Ucrânia e Moldávia, envolvendo autoridades e empresas trabalhando juntas para enfrentar desafios imediatos. As ferrovias, em particular, tornaram-se a pedra angular desses esforços, proporcionando um meio confiável de transportar grandes volumes de carga para portos alternativos. A UE apoiou essas iniciativas, integrando algumas linhas ferroviárias ucranianas aos seus corredores da rede transeuropeia de transporte, garantindo um transporte eficiente para países vizinhos como Polônia, Romênia, Eslováquia e Hungria. A partir desses centros, as mercadorias poderiam então chegar a portos marítimos internacionais, como os portos bálticos na Polônia e Constança, na Romênia. Para fortalecer ainda mais a logística, as ferrovias ucranianas estabeleceram uma empresa subsidiária operacional na UE, chamada Ferrovias Ucranianas Carga Polônia, com sede em Varsóvia, para coordenar e agilizar as operações ferroviárias transfronteiriças dentro da Ucrânia. Porém, o transporte ferroviário de grãos caiu bastante. A guerra interrompeu a maioria das conexões ferroviárias diretas das regiões produtoras da Ucrânia até os portos do Danúbio. Por exemplo, a conexão ferroviária direta do porto de Ismail foi interrompida devido a ataques e danos à ponte Bilhorod-Dnistrovsky. A única rota ferroviária direta restante para o Danúbio era através da Moldávia até o porto de Reni. No entanto, o trânsito ferroviário pela Moldávia mostrou-se caro e imprevisível, levando muitas empresas a dependerem de entregas por caminhão. Essa mudança causou uma queda na participação ferroviária e um aumento significativo no transporte rodoviário, como mostram os dados sobre a participação de mercado do transporte interno. Já o transporte ferroviário para as fronteiras ocidentais da Ucrânia teve crescimento sem precedentes. Em 2021, apenas 270 mil toneladas de produtos agrícolas foram transportadas para o oeste por via ferroviária. Em 2022 e 2023, esse volume aumentou 27 vezes, ultrapassando 7 milhões de toneladas por ano. Tamanhas quantidades de grãos eram inéditas para os portos secos na fronteira entre a União Europeia e a Ucrânia, que foram originalmente projetados para lidar com cargas a granel, como minérios, carvão ou produtos metálicos, tendo fertilizantes e produtos agrícolas como prioridades secundárias. Desde o início da guerra, muitas instalações tentaram adaptar suas capacidades para acomodar esse aumento nas exportações de grãos, mas o sucesso tem sido limitado.
Uma vez carregados nos vagões na Ucrânia, o próximo desafio era determinar onde e como descarregar. A rede ferroviária de Bitola larga de 1.520 milímetros da Ucrânia, termina em suas fronteiras ocidentais, exigindo que o grão seja transbordado para vagões de Bitola padrão. Do lado da União Europeia, esse processo não só adiciona complexidade logística, mas também gera custos adicionais, já que os vagões de Bitola padrão normalmente têm menor capacidade. Isso nos leva ao próximo desafio crítico, a disponibilidade de material rodante. Do lado da União Europeia, os operadores ferroviários europeus não tinham um número suficiente de vagões especializados para transportar grãos. A escolha ideal para transportar grãos por ferrovia é o vagão hopper de 4 eixos da série T, tipo especial. No entanto, na Europa, apenas 2 fabricantes, Tatra Wagonka e Greenbrier Europe, produzem esses vagões, e apenas 4 grandes empresas de aluguel de vagões os possuem em quantidades significativas. Embora outras opções, como vagões da série TNU ou contêineres intermodais, tenham sido utilizadas, essas medidas se mostraram insuficientes. Como resultado, as operadoras ferroviárias não conseguiram absorver uma parte substancial do excedente das exportações de grãos da Ucrânia, limitando sua capacidade de aliviar a crise. É importante enfatizar o impacto significativo dos corredores de solidariedade, de acordo com os registros da alfândega ucraniana. Desde maio de 2022, eles facilitaram a exportação de aproximadamente 157 milhões de toneladas de mercadorias, incluindo cerca de 77 milhões de toneladas de grãos, óleo, sementes e produtos relacionados, ao mesmo tempo em que possibilitaram a importação de mais de 62 milhões de toneladas de bens essenciais. Apesar dessa conquista, o sucesso dos corredores de solidariedade poderia ter sido ainda maior com uma melhor interoperabilidade entre as redes ferroviárias da União Europeia e da Ucrânia. A guerra destacou a necessidade crítica de integração ferroviária, levando a esforços intensificados no último ano para alinhar a rede ferroviária da Ucrânia com a da União Europeia. Essa iniciativa ganhou reconhecimento de importantes formuladores de políticas do Ocidente, e a inclusão das rotas ucranianas na rede transeuropeia de transporte é um grande avanço. Essa integração facilita à Ucrânia o acesso ao financiamento da União Europeia para desenvolver a infraestrutura ferroviária de Bitola padrão e reconstruir sua rede. Um marco importante foi alcançado em junho de 2023, quando a Ucrânia e a União Europeia assinaram um acordo permitindo que a Ucrânia participasse do mecanismo Connecting Europe. Esse acordo permite que empresas ucranianas dos setores de transporte e áreas relacionadas solicitem financiamento da União Europeia, criando oportunidades significativas para modernização e expansão. Anteriormente, esses fundos eram reservados para os Estados-membros da União Europeia e para a Moldávia, mas agora também estão acessíveis para a Ucrânia. No programa Connecting Europe Facility Transport, anunciado em setembro de 2023, foram destinados 7 bilhões de euros para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte. Desse total, 86 milhões de euros foram concedidos para a Ucrânia, de acordo com os caminhos de ferro ucranianos. Esses recursos estão planejados para vários projetos-chave. Isso inclui o projeto de reconstrução de instalações ferroviárias com a introdução de trilhos de bitola padrão no trecho Chop Lviv e o projeto de reconstrução de instalações ferroviárias com a construção de trilhos de bitola padrão e eletrificação no trecho Lviv-Chernivtsi, fronteira Vadul-Siret. Além disso, os recursos vão apoiar o desenvolvimento de uma estratégia para a reconstrução do entroncamento ferroviário de Lviv, levando em consideração a expansão da rede ferroviária de bitola padrão como parte da rede transeuropeia na Ucrânia. Planos adicionais incluem o projeto e a construção de trilhos de bitola padrão com eletrificação no trecho Pavlov-Matyovce-Uzhhorod, e a eletrificação dos trilhos de bitola padrão no trecho Chop-Uzhhorod. Outras iniciativas notáveis incluem medidas suaves,
como o estabelecimento de serviços intermodais regulares entre centros importantes como Kaunas ou Budapeste e Kiev. Também há apoio declarado do Porto Central de Comunicações da Polônia para a recuperação pós-guerra das ferrovias ucranianas. Até mesmo projetos simbólicos, como o serviço de trem noturno da RegioJet para o centro ferroviário de Chop, enviam mensagens poderosas de solidariedade e progresso. Durante esses anos de guerra, você acompanhou a história sobre o papel das ferrovias na crise de exportação de grãos da Ucrânia. Se você valoriza nosso conteúdo e gostaria de apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro do Railways Explained no Patreon, explorar as opções de associação no YouTube ou contribuir com uma doação simbólica pelo PayPal. Seu apoio realmente faz a diferença e nos ajuda a continuar criando vídeos detalhados sobre os temas ferroviários que todos nós amamos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.